Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Adoro quando eu tô inspirada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like. Nós estamos na série o livro de Tiago. Nós estamos no capítulo 2. Aprendemos que a perseverança produz, ou a aprovação produz perseverança e maturidade. Agora a gente vai para o capítulo 2, que ele trata que, em geral, né, vamos falar o que ele fala. Ele fala sobre misericórdia. O livro de Tiago, eu já falei, é um livro de ensinamento para os cristãos. É um ensino, assim, bem... É um livro curto, mas, assim, é como se fosse um discipulado rápido. Você aprende logo todos os princípios da Bíblia, daquilo que Deus quer para a nossa vida. É bem interessante o livro de Tiago. Para você que é recém-convertido, não tem coisa melhor. Começa pelo livro de Tiago que tu vai aprender um bocado de coisa. Então, o livro de Tiago, no capítulo 2, ele fala sobre como tratar todos com o mesmo respeito, sem fazer discrição. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos. Vivemos numa sociedade hoje, atualmente, que fala muito de... Não, porque só eu no Ceará, 1h da tarde, com manga longa, né? Ai, gente, mas eu amo essa blusa. Vamos continuar aqui com o conteúdo, né? Enfim, a gente está vivendo tempos de individualidade extrema, onde as pessoas meio que não suportam uns aos outros, não suportam lidar com a dor do outro, não suporta ter que abraçar o outro porque ele está passando problema. Na verdade, não consegue nem abraçar o outro porque ele está feliz. A gente está vivendo tempos, assim, terríveis. São crises existenciais dentro e fora da igreja. Agora, né, E aí, como é que a gente vai resolver isso? Não, meus vizinhos ali estão fazendo um culto ali pentecostal, porque os gritos, eles são crentes. Deve ser. Enfim, vamos voltar aqui para o assunto. Amar o próximo como a nós mesmos inclui amar a si. Amar a nós, né? Amar. E eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Eu não entendia, gente. Eu achava... Gente, misericórdia, peraí. Então, amar a si próprio é se colocar como prioridade. E eu não entendia isso, até porque, na verdade, eu nunca tinha feito uma reflexão bem assim, bem aprofundada nessa palavra, daquilo que Jesus falava. Eu achava que amar o próximo tinha mais a ver com que eu fazer tudo pro próximo e sempre me anular. Mas eu fazia isso meio que inconsciente. Eu não fazia isso consciente, de tipo assim, eu vou ser a boa samaritana. Não, eu achava simplesmente que pelo fato, misericórdia, gente, tá difícil, viu? Mas vamos, vai dar certo, vai dar certo. E eu coloquei o fone pra ver se fica melhor. Se abafa mais a questão do som externo, né, gente? Porque a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, que hoje tempo é dinheiro, né? Tempo é tempo. Enfim, e então eu me anulava. Eu colocava numa situação do tipo... se eu disser não pra fulano não vai mais gostar de mim, fulano não vai querer mais ser meu amigo. Então, assim, isso até pouco tempo. Eu ficava me colocando desprioridade o tempo todo. E aí, chegou algumas coisas na minha vida que eu tive que decidir até quando eu iria fazer aquilo comigo. E aí eu tive, né, ajudas externas, né, de pessoas de Deus, assim, na minha vida, que me ajudaram a identificar esses gatilhos que eu tinha dentro de mim, que tinham aquela raiz da rejeição. Eu tinha medo de ser rejeitada, então eu tinha aquela necessidade de estar fazendo tudo para os outros, independentemente daquilo que eu achava sobre aquilo, se eu concordava ou não, se aquilo ia me prejudicar ou não. Eu meio que fazia sem ver as consequências daquilo em mim, e o que eu iria passar por causa daquilo. Então, quando eu entendi que eu posso me priorizar, eu posso cuidar de mim mesma, eu posso e devo me amar, aí eu entendi quem era o outro, quem era o meu próximo, como a mim mesma. E só depois dessa autoanálise, e às vezes a gente não consegue ter essas respostas sozinhos, precisa que alguém, um amigo, um psicoterapeuta, um psicólogo, às vezes até mesmo dar ouvidos a algo que a gente escuta o tempo todo das pessoas falando, e às vezes a gente não escuta, né? Quando eu tinha um problema de ira, muita gente falava pra mim, olha, você tem problema de raiva, mas não dizia com essas palavras, dizia, olha, você é uma pessoa muito estressada, precisa relaxar mais. E eu demorei muito a entender o que as pessoas estavam falando pra mim. Então, quando eu entendi, poxa vida, realmente eu tenho uma dificuldade de me amar, e tudo acabava sendo prioridade, eu me colocava para escanteio o tempo todo. Eu nunca estava em campo, eu não era a protagonista da minha vida. O protagonista da minha vida eram as pessoas que estavam ao meu redor, que precisavam de algo que eu fizesse para elas. E eu só me sentia útil se eu estivesse fazendo algo para elas. Ainda tem esse detalhe.
Gente, era uma baixa autoestima muito grande. Então, no livro de Tiago 2, ele fala a respeito da gente não fazer discriminação com ninguém, a gente amar o próximo como a nós mesmos, mas também ter misericórdia daquilo que está sobre juízo. Às vezes a gente quer que fulano errou, vamos botar na forca, vamos, né, ter essa cultura do cancelamento aí de alguns haters, algumas pessoas que estão tão amarguradas, né, com elas mesmas, que elas projetam aquela frustração em outro ser humano, que outro ser humano não pode errar nunca, e qualquer palavra fora de contextualização acaba sendo motivo para aquela pessoa ser detonada na internet. Eu acho que é uma pessoa, assim, que precisa muito de um tratamento psicológico. E colocar um cancelamento nessas pessoas que fazem cancelamento não vai resolver o problema do cancelamento na internet. Porque vai ser só aquela coisa aquela bola de neve. E ter misericórdia é justamente isso, é se colocar no lugar do outro, na situação que o outro se encontra. Às vezes você não tem uma palavra pra dizer, nossa, olha, eu entendo sua dor, eu tô com você. Gente, não precisa. Quem tá passando por um problema já sabe do problema. Às vezes o que o outro precisa é de você só mandar uma mensagem, eu tô aqui, precisar, viu? Tá tudo bem? Talvez não pergunte. Uma vez eu fui ajudar uma pessoa que eu amo muito, 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 muito. E nós estamos passando por uma situação juntas. E eu perguntei assim, você tá bem? E ela disse assim, vamos fazer um acordo? Eu não pergunto se tu tá bem, tu também não pergunta se eu tô bem. Aí eu fiquei... eu disse, tudo bem, tá feito o acordo. E é interessante que o outro só precisa saber que a gente tá ali. As pessoas que estão ao nosso redor só precisam saber que elas podem contar com a gente. Às vezes, o nosso próximo pode ser uma pessoa desconhecida, né? Você sente, assim, de alguém que você vê assim na rua, você sente que a pessoa tá com sede, que talvez ela não se alimentou, talvez ela esteja precisando de dinheiro para comprar uma pasta de dente que seja. E se colocar na vida do outro, se doar para o outro, não precisa ser uma vida de escravidão. Doação não é escravidão. Doação é você conscientemente fazer aquilo como uma oferta mesmo para Deus, sabe? Porque não importa o que a gente faça aqui uns pelos outros, nada vai se comparar àquilo que Deus fez por nós. Daquilo que Jesus pagou por nós na cruz, sabe? E aí o Tiago, ele fala sobre ter misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque, agora eu falei certo, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em Provérbios diz assim, que a palavra mansa, ela dissipa o coração irado. Se não foi isso, é coisa parecida. Eu vou colocar aqui também a referência, quando eu for editar, né? E vou colocar aqui pra vocês. Então, assim, às vezes não. Se Tiago fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo, isso fala muito mais sobre o caráter de Deus, sobre nós. Isso fala muito mais que Jesus tem um interesse em nos dar salvação e perdão, do que ter um bando de gente sendo jogado num lago de fogo, enxofre, num ranger de dente. Deus não quer que a gente faça isso. E eu acredito que vai ter mais gente no céu do que no inferno. Eu sei que tem muita gente que acha que não. Eu acho que do jeito que o mundo tá, eu acho que vai ter mais gente no inferno, porque o povo... Eu acho que não. Eu acho que Deus, ele é vencedor em todas as situações. Em tudo. Então eu acredito sim que no céu vai ter mais gente do que vai ter gente no inferno. Eu acho. Porque meu Deus é vencedor. Então, eu não tenho o que temer. E a fé sem obras, ela é morta. Então, nós precisamos cuidar mesmo. Não só com palavras. A palavra ajuda muito. Dependendo da situação, o abraço, o contato vai servir muito, 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 muito mais do que dinheiro. Mas existem situações na nossa vida que são situações básicas. E isso Jesus nos dá um exemplo muito claro, que aonde Jesus estava, a provisão estava junto. A igreja do Senhor não pode chegar de mãos vazias em lugar nenhum. A igreja do Senhor tem que chegar com mantimento, tem que chegar com a provisão, porque na maioria das vezes as pessoas estão com fome não apenas de palavra de Deus, as pessoas estão com fome mesmo, entende? Você não vai chegar para um mendigo, Jesus te ama. Poxa, ele tá ali, tá com fome, tá com sede, ele não tem uma casa para morar. O inimigo já convenceu ele de que ele não é ninguém. E aí você vai simplesmente ignorar a necessidade dele? Não dá. Você precisa entender que a fé sem obras ela é morta. Então a gente precisa se colocar mais no lugar do outro. E essa crítica de, mas porque tem gente que se acostumou com coisa ruim. Tem gente mesmo que se acostumou com coisa ruim. Mas que bom que Jesus nos dá uma palavra de vida e vida em abundância, de vida eterna. O inimigo quer fazer com que a gente veja que pra gente não tem mais jeito, que não tem mais, que a vida não tem mais, não tem brilho, que passou, nossa vez passou. Isso é o que ele quer que a gente acredite.
quer distorcer aquilo que foi dito sobre nós, que nós somos nação eleita, povo santo, menino dos olhos do Senhor. É isso que ele quer que você acredite, que você não é mais nada disso. Só que a palavra de Deus não passará. É o Senhor que nos diz isso, céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Então não acredite naquilo que o inimigo fala sobre você, porque silencia as vozes, né? Silencia as vozes e coloca Deus no centro. E se pergunte a você mesmo, no seu horário que você está vendo esse vídeo, mas pergunte a você mesmo. Senhor, o que eu posso fazer hoje? Para quem é o meu próximo hoje? Quem é a pessoa que o Senhor quer que eu seja usada na vida dessa pessoa? Quem sabe? A resposta pode te surpreender. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o teu like, tá bom? E até o próximo vídeo, nós vamos para Tiago 3.